Olá, meus irmãos de fé, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Hoje vamos falar mais um pouquinho de espiritualidade, mas antes de falar de espiritualidade, eu quero agradecer a todos vocês que estão ajudando, aquele que deixa o seu likezinho, aquele que ajuda, né, comentando, falando sobre o conteúdo que está sendo colocado ali, aquele que compartilha. Isso tudo ajuda a plataforma levar o conteúdo a novas pessoas. E está chegando, esse conteúdo está chegando a novas pessoas, tem muito que agradecer. Então, o propósito de colocar esse conteúdo é levar a um número maior de pessoas. E graças a vocês aí de casa, estamos chegando mais longe, estamos levando o conteúdo mais longe, estamos ajudando um número maior de pessoas. Então, me fica aí a minha gratidão, por isso, cada vez quero colocar mais conteúdo. Hoje, vou colocar um conteúdo, né, sobre um tema que venho recebendo essa visita desses irmãos desencarnados, pedindo um auxílio espiritual, ajudar sobre esse tema que eu vou falar. Nossos bens deixados, meus irmãos. Os bens que a gente deixa na terra para os nossos entes queridos, para as pessoas que a gente tem mais acesso, né? Mais laços de amor, nossos familiares, nossos herdeiros. Então, meus irmãos, vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Por quê? Porque vem recebendo aí alguns espíritos que passaram para o outro lado, né, que não esperava essa passagem, que nem a gente muitas vezes não espera essa passagem, ninguém espera essa passagem, e muitas vezes não conversamos sobre isso e passamos para o outro lado. E de lá queremos ajudar e muitas vezes falta a força necessária para o espírito para ajudar naquele momento. O porquê? Então vou falar um pouquinho para vocês primeiramente sobre essa passagem da vida terrena para o mundo espiritual. Por que não é muito fácil esse primeiro momento de passagem para o espírito, né? Para nós também não é fácil. Nós familiares que ficamos deixando, não é fácil. Com certeza nada fácil. Por que eu digo aqui na caminhada terrena que uma das coisas mais difíceis para a gente passar é a perca momentaneamente daquele ente querido que parte para sua nova morada. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis para a gente passar. Mas quando a gente perde um ente querido, a gente se debilita muito porque é uma saudade que dói muito. Mas é um processo do nosso Criador, né, que nos criou, que todos nós vamos passar por perca de entes queridos e todos nós vamos passar para a vida espiritual. Só que muitas vezes a gente não pensa muito sobre isso, não conversa muito sobre isso, sobre essa passagem. Então muitas vezes a gente adquire bens aqui na Terra e não fala sobre isso. Se eu vier a desencarnar, fazer a passagem amanhã, eu gostaria que isso ficasse com esse meu familiar, isso ficasse com outro familiar, fizesse dessa forma. Então muitas vezes a gente não consegue fazer um inventário, deixar tudo escritinho, né? Porque aí fica muito mais fácil da família cumprir a vontade daquele ente querido, porque está tudo documentado, não tem como fugir muito. Mas muitas vezes a gente não fala e aí começa o problema, começa a dar problema entre a família. Então, quantos casos a gente vê de familiares romperem suas ligações por heranças deixadas? Então, assim, é muito triste isso, um familiar brigar com o outro por herança deixada, por patrimônio deixado para o espírito. Então, eu vou falar para vocês o que acontece com o espírito, né? Eu recebi essa semana agora algumas mensagens de pedido de ajuda desses espíritos referente a esse tema. Então, assim, o que acontece com o espírito? Por que o espírito logo em seguida ele fica sem força para ajudar? Porque para nós eu já falei que é bem difícil, né? A gente ficar aqui e conviver com a dor da saudade, mas nós estamos aqui na mesma rotina, nós estamos com as mesmas pessoas, né? Na mesma energia, a gente está aqui. Agora tu imagina para o espírito, ele simplesmente, o cotidiano dele é mudado completamente. As pessoas que ele convivia aqui não vai conviver mais. Novas pessoas de convívio, né? No plano espiritual ele vai receber novas pessoas, muitas vezes entes queridos deles que já estão no plano espiritual, amigos de vidas passadas, pessoas novas que vão chegar no caminho desse ente querido. Além dessas pessoas, vai chegar a mudança do novo lar, onde ele vai ficar, qual lugar que ele vai ter que ir pelo seu merecimento. A energia do plano espiritual é totalmente diferente. Quanta coisa muda! Imagina para o espírito tudo isso de uma vez só. Então, logo esse processo de passagem, o espírito ele entra assim, numa dificuldade
de aceitação daquele novo começo. Por mais preparado que esteja o espírito, por mais evolução, ele vai sentir também a falta dos seus familiares, que a gente fica ligado em pensamento, mas não vai ter o convívio diário mais com aquela energia, o convívio diário com seus familiares, no seu lar. Então esse desapego gera para o espírito algumas dificuldades. Então, além dessa dificuldade, por isso que deixa o espírito mais enfraquecido nesse começo, porque ele está cheio de, vamos dizer assim, cheio de preocupações para como ele vai seguir o caminho dele, para onde ele vai ir, o que vai acontecer. Imagina, ele tem mil coisas na cabeça. Mas ele percebe a energia, porque o espírito percebe a energia pelo pensamento, que seus familiares estão brigando, seus familiares não estão se acertando para dividir coisas que ele deixou com seu esforço, né, com seu merecimento, ele deixou. E por culpa dele, né, que o espírito não comentou, não falou nada, como é que queria que fizesse a vontade, ele vai se sentir culpado. Por que ele não comentou sobre isso? Por que ele não falou para quem deixar? E aí, se começar a gerar confusão, o espírito vai sentir toda essa confusão e não consegue seguir o seu caminho. Por quê? Ele vai ficar preso naquela energia dos seus familiares até resolver. Então, por que esse espírito, na verdade não foi um espírito, né? Foi mais de um espírito que me procurou com essa mesma situação. Então, o que ele quer? Que se resolva da melhor forma, sem briga, sem confusão, porque muitas vezes começa um querendo vender, o que deixou, o outro não querendo, aí começa aquela confusão, porque um tem direito. Ah, porque um não cuidava, um não tinha muita atenção com o pai, outro não tinha muita atenção com a mãe, que desencarnou, com o pai que desencarnou, e o outro era muito melhor, tem direito a ficar mais, e aí começa aquela confusão toda, que eu não vou entrar em detalhes do vídeo, eu acho que quase todos nós conhecemos alguém aí que deixaram algum bem, deixaram alguma coisa e teve confusão aí por causa disso. Então a gente tem que cuidar muito disso, gente. Se a gente quer fazer algo pelo nosso ente querido que foi, tente resolver da melhor forma. Então, meus irmãos, vou deixar para vocês uma dica para vocês que não estão passando por esse momento, mas que busque a conversar mais sobre isso com seus familiares, aquele que tem algum bem para deixar, que procure conversar mais, que lá na frente eu tenho certeza que vai evitar certos transtornos. E você, meu irmão, que está passando por um problema, perdeu um familiar, seu familiar deixou bens e a sua família em si não está conseguindo uma boa harmonização para dividir, para fazer da melhor forma possível essa situação, eu lhe digo assim, evoque, peça mais ajuda ao sagrado, à espiritualidade. Busque, não importa a sua fé, se conecte mais com a espiritualidade, para a espiritualidade poder orientar a fazer da melhor forma possível, para colocar pessoas que possam ajudar, né? E é o sagrado. E por que, gente? Também que eu vou dizer assim, que é uma coisa muito importante procurar mais o sagrado, para o sagrado ajudar o seu ente querido que está do outro lado, a acalmar, tranquilizar esse ente querido, que vai se resolver, porque muitas vezes esse ente querido está desesperado para resolver essa situação, mas às vezes é uma situação que leva algum tempo. Então, que ao fazer essa evocação, esse pedido para a espiritualidade, né, que peça para a espiritualidade acalmar, tranquilizar esse espírito, que vão tentar fazer da melhor forma possível para esse espírito não ficar angustiado, não ficar arrependido por ter feito de forma diferente. Então peçam. Então o que eu quero dizer para vocês? Vocês que gostam da doutrina espírita, procure um centro que possa trabalhar com orações ao desencarnado, que possa levar uma mensagem para o desencarnado, acalmando, tranquilizando. Você que é católico, que procure uma igreja, mande rezar uma missa para o seu ente querido, isso ajuda muito a acalmar. Então, assim, muitas vezes a gente, ao mandar rezar uma missa, acalma, tranquiliza o espírito. Aí um centro espírita pedindo oração para aquele ente querido, também vai acalmar. Então, se vocês estão passando por uma situação dessa, tenho certeza que seu ente querido está lá e está recebendo esses fluidos de vocês, de preocupação, de como fazer, e esse espírito ele pode estar angustiado. Então, por que não fazer mais oração? Uma das coisas que eu quero dizer também para vocês que perderam entes queridos há pouco, não deixem de fazer a sua oração pedindo para o Pai levar muita força para ele.
porque ele precisa de força. Então, assim, saiam, né? Uma das coisas que deixa o espírito muito agitado no plano espiritual, logo em seguida que ele faz essa passagem, é a sua tristeza, é você entrar numa depressão, perder a vontade de seguir o caminho, né? Porque a Terra não para. Então, todos nós vamos fazer a passagem e a Terra vai ficar em movimento sempre. Então, meus irmãos, temos que seguir a luta. Então, isso deixa o espírito também mais aliviado, aquele irmão que não entra nesse processo. O irmão que entra nesse processo deixa o espírito muito agitado. Então, pense no seu ente querido da melhor forma possível, tentando seguir o seu caminho, embora que tenha muita dor da saudade, e indo em frente, que seu ente querido lá vai ficar muito contente em seguir em frente a sua caminhada aí, que ele precisa seguir lá também. E vocês não seguindo aí, ele não segue lá. E também, vocês que tenham, né, esse processo de divisão de bens deixado pelo seu ente querido, que procura resolver. E façam muita oração para o seu ente querido. Né? Antes de dormir, meu Pai Sagrado, meu Deus, aos bons espíritos, que leve hoje ao irmão meu que passou para a vida espiritual muita força, muita energia, muita calma no coração, que ele possa seguir o caminho de luz, que ele possa seguir o seu caminho no bem. É isso aí, gente, mande essa energia. Então evite de mandar energia de tristeza, aquela tristeza que você fica lá só pensando por que Deus fez isso, por que Deus tirou meu ente querido, e isso gera para o espírito muito tormento. Faça essa oração dando força para o espírito seguir. Eu aqui vou seguir, vou lutar pela minha caminhada terrena, vou me tornar uma pessoa melhor, vou tentar a cada dia me consertar mais, e peço a ti aí, meu ente querido, que siga a sua vida no plano espiritual, no caminho do bem, buscando se fortalecer. Que logo em seguida, quando Deus permitir, nós vamos se encontrar de novo. E é assim, pessoal. Então, façam mais oração. Então, procure o sagrado. A solução é o sagrado. E o que eu vou fazer para ajudar? Eu vou procurar o sagrado. Então, vou botar o nome desse desencarnado, vou pedir pelos seus familiares que possam resolver da melhor forma possível tudo que está angustiando o espírito, que a espiritualidade possa vir e ajudar. Porque muitas vezes a pessoa, quando perde seu ente querido, ela fica tão debilitada que ela começa a perder as forças na oração. Né, de acreditar no Pai Maior, ela fica debilitada com aquela situação da saudade, com a dor da partida do ente querido, e não procura o sagrado. Então, muitas vezes o Espírito vem para mim poder ali dar força, né, pedir ao sagrado, fazer a minha oração. Então, assim, aquele que tiver, logo em seguida, eu vou estar aqui com os funcionamentos do nosso trabalho de oração ao desencarnado. Aquele que perdeu um desencarnado, se quiser vir junto a mim, fazer essa oração, levar uma força espiritual para esse desencarnado, logo em seguida estarei botando aí a agenda dos atendimentos para os desencarnados, né? Já tem uma listinha ali de desencarnados que me chamaram, que eu vou estar orando por eles, pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que levem muita força necessária. E a nossa energia aqui, junto, não só minha sozinha, mas junto com todos nós, orando por eles, tenho certeza que eles vão receber um bálsamo para suas dores e para seus alívios. Tá bem, meus irmãos? Um bom dia para vocês, uma boa sexta-feira santa, e nada melhor que a gente falar em espiritualidade nessa sexta-feira santa. Então, por isso fiz esse vídeo, com o propósito do que venho sonhando nos últimos 2 dias aí, o que venho recebendo da espiritualidade, essas visitas maravilhosas que eu adoro poder ajudar os espíritos também, né, de uma forma ou de outra, né, com uma oração que eu sei que chega lá como um bálsamo para eles, acalmando seus corações. Um abraço e uma boa sexta-feira santa.